Eu sei que muitas das vezes viemos na igreja para receber algo. E Deus tem algo para te dar, sim, com certeza. Ele dá todos os dias para nós, na nossa vida. Todos os dias você levanta e acorda e respira. Deus te dá vida pela sua misericórdia, porque Ele não nos vê como nós somos de fato, mas vê através de Jesus na nossa vida. E de fato o nosso tempo não é diferente tanto do tempo que era na época, porque existia a maldade. A maldade sempre existiu no mundo todo, sempre existiu guerra, sempre existiu aflições, tentações, lutas. Mas vemos que isso tem aumentado exponencialmente, tanto que o amor já vem se esfriando a cada dia mais. Às vezes a gente olha pessoas andando pela rua, vendo que precisa de algo, e às vezes a gente ignora. Mas porque a gente não se preocupa, não pensa no fazer o bem? Não, é porque às vezes a gente já está achando aquilo normal. Então, eu digo para você, você quer algo normal na sua vida? Ou você quer algo sobrenatural na sua vida? Você quer algo que vem da terra? Ou você quer algo que vem do céu? O que você procura nesta noite? É algo que vem dos homens, das pessoas, de um amigo, de um irmão? Ou você procura algo que vem das mãos de Deus, o nosso Pai? Aleluia, glórias a Deus. E é isso que Jesus tem para nos falar nesta noite. Fique em Jerusalém. Fique na casa de Deus. Porque é lá onde vai ser derramado a bênção na sua vida. É lá onde o Espírito Santo vai vir na sua vida. Você vai ser cheio da unção de Deus. Aleluia. Porque aonde tem unção, tem bênção, tem prosperidade. E não precisa pedir nada disso, porque isso tudo é consequência. Porque aonde o Espírito Santo habita, tem que prosperar. Aleluia. Aonde o Espírito Santo habita, tem que multiplicar. Não tem jeito. Porque tudo que Deus faz, tudo onde a gente coloca as mãos, se tem o Espírito Santo, prospera, é abençoado, vai para frente, dá certo. A Bíblia fala para a gente, todas as vezes que for criar um plano, que for traçar uma rota, que for fazer algo, consagre a Deus primeiro, entregue a Ele primeiro, para que tudo vá bem em nossa vida. Então, aqui está uma receita, poderia dizer que é um ensinamento que às vezes ignoramos e sabemos que se a gente fizer dessa forma, vai dar certo. Mas a primeira coisa, a gente não busca o reino dos céus, a gente busca a nossa vontade, o nosso querer. Entendemos que às vezes tem coisas que tem que ser rápido, mas como o pastor Luiz sempre fala, Deus, Ele tem um nome e é já. Quando estamos no propósito, quando estamos alinhados com os pensamentos de Deus, com o propósito de Deus na nossa vida, estamos caminhando na direção da salvação, tudo é para onde? É para já. Acontece. Por quê? Porque você está cumprindo um mandamento que Deus deixou na sua vida, uma ordem que Deus deixou. Fica em Jerusalém. Espere, porque Ele vai mandar do alto o Espírito Santo na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Bom, todos nós recebemos uma missão, a mesma missão, todos nós. Só que para a gente fazer essa missão, a gente precisa primeiro receber, precisa estar cheio, porque às vezes a gente quer sair e evangelizar, sair na casa de alguém e falar de Deus, mas a gente não se reveste da armadura de Deus. A gente vai fazendo a coisa certa, mas não se reveste. A gente precisa primeiro revestir-se da armadura que Deus tem para a nossa vida. A gente precisa estar cheio da ação de Deus, que é o Espírito Santo. Somente com isso nós temos a sabedoria que vem do céu. Somente com isso nós podemos caminhar na direção correta, falar para as pessoas certas aquilo que Deus quer que nós falamos. Porque tem vezes que a gente fala aquilo que está na nossa mente e a gente acha que aquilo vem de Deus, mas são só emoções do nosso coração, são só emoções. Então a gente precisa esperar com paciência.
a gente quer buscar algo, né? Mas não quer praticar para ter aquilo na nossa vida, né? Você quer ser advogado, você precisa advogar. Se você quer ver quanto tempo você dura debaixo d'água, você precisa entrar debaixo d'água para saber quanto tempo. Você precisa chegar aos seus limites, precisa fazer aquilo. E algo interessante é que às vezes a gente está passando por uma guerra na nossa casa, na nossa família, no trabalho, na escola, faculdade, seja onde for. Só que tudo que a gente quer é paz. Só que a gente não lembra que para ter paz a gente precisa ter uma guerra antes. Não tem paz sem guerra. Precisa ter guerra para que haja paz logo em seguida. Às vezes a gente está passando por muitos estresses na nossa vida. Estresse demais. E tudo que a gente quer é um momento de tranquilidade. Tudo que a gente quer é ser tranquilo. Mas a gente nem pensou que para a gente ter tranquilidade a gente precisa sobreviver ao estresse. Então tudo a gente precisa praticar. E Deus levanta uma pecinha, o chamado marido, para ir lá, né, causar um pouco de estresse na esposa. E ela às vezes não imagina que aquilo que ela está passando é para fazer com que ela seja tranquila, seja uma pessoa mais tranquila. Mas isso é algo muito interessante, porque a todo tempo a gente passa por essas situações. E assim como a gente vê Paulo passando por uma aflição, por um sofrimento, por uma enfermidade, ele pede para Deus, clama a Deus, retire de mim essa doença, essa enfermidade. E Jesus responde para ele: a minha graça te basta. A gente não percebe que essas situações, que essas lutas estão nos fortalecendo a cada dia que passa na nossa vida. Então, o que eu digo para vocês: agradeça. Está estressado? Agradeça. Está com luta? Agradeça. Está com dificuldade? Agradeça. Está passando necessidade em casa? Agradeça. Não tem dinheiro? Agradeça. Porque todas essas situações só vai te fazer aproximar mais de Deus. Pode ver, não existe crescimento sem dor. Isso é algo que eu aprendi com dor. Não tem como aprender isso sem dor. A gente passa por diversas situações. Tem vezes que a gente até pensa em desistir, mas logo vem à mente. Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 13, vai dizer, né, aquele que ficar firme até o fim será salvo. Então vem esse versículo na nossa mente e a gente pensa: não, eu preciso permanecer no caminho, eu preciso ficar firme. Eu ainda não recebi aquilo que eu precisava receber, eu ainda não estou cheio da forma como eu preciso estar. Deus ainda não te entregou a promessa que Ele prometeu na sua vida. Permaneça, fique aonde você está, fique lá na sua igreja, permaneça, porque é lá que vai vir a bênção. É lá que vai ser o derramado do Espírito Santo na sua casa, na sua vida. Aquele que crê em Jesus não somente se salva, mas salva também a própria casa. A Bíblia fala isso, Paulo falou isso para aquele homem que estava ali na prisão, cuidando, né, o carcereiro: se creres em Jesus, será salvo tu e tua casa. Deus tem algo grandioso para você nessa noite. A missão que recebemos é a mesma para todos, como eu tinha comentado em Mateus capítulo 28, do versículo 19 até o 20. Ide a todos, pregai o Evangelho a toda criatura, ensine o Evangelho, ensine a verdade, a palavra. Como que você vai ensinar a palavra se você nem sequer pega na palavra todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana? Precisamos nos revestir da palavra, nos alimentar todo dia, porque eu comentei alguns dias atrás, não tem como você estar vivo se você não se alimentar. Se você deixa de comer uma refeição, você já fica com dor de cabeça, você já fica meio estressado, algo já de estranho está acontecendo no seu corpo. Agora imagine só,
você precisa do alimento da carne. Sim, com certeza você precisa desse alimento, mas o que te fortalece, a sua mente, o seu espírito, é a palavra de Deus, a palavra da verdade, que é Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. No versículo 8 de João, capítulo 1, vai dizer: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Então não tem como você ir vazio. Você precisa ter a presença de Deus juntamente com você. Quer fazer a obra? Busque primeiro a Deus. Quer ir lá fazer algo no hospital? Busque primeiro a Deus. Quer falar de Deus para alguém? Quer que aquilo venha fortalecer a vida de alguém? Esteja cheio do Espírito Santo, porque a palavra de Deus que traz a verdade, ela liberta e ela salva. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Em Lucas capítulo 9, versículo 62, aqui há algo bem forte para aqueles que às vezes colocam a mão na obra, mas querem desistir. Lá vai dizer que quem começa a arar a terra, mas olha para trás, retorna, esse não serve para o reino de Deus. E isso é algo muito forte, porque vemos muitos caídos por aí que colocaram a mão na obra, mas acabaram abandonando. Que essa palavra venha servir para que nós, todos os dias, não desista, porque vale a pena cada segundo, vale a pena cada minuto, essa entrega que você faz todos os dias, que você acorda cedo, que agradece a Deus, vale a pena todos os dias na sua vida. Deus, Ele está olhando, Ele vê todo o seu sacrifício, Ele conhece o seu interior. Ele não é como eu, que olha só vocês aqui, como vocês estão, talvez muito mais arrumado, muito menos arrumado, uns mais bonitos, outros mais feios. A vida é assim mesmo. Alguns nascem ricos, outros nascem pobres, mas Deus olha o que está dentro, que a riqueza está por dentro, não está por fora. A riqueza está no seu pensar, está no seu interior, aquilo que Deus depositou na sua vida. Você todos os dias clama, porque você veio de um habitat que você não pode sair, senão você morre. Aleluia, glórias a Deus. Lá em Gênesis vemos a criação do mundo, Deus criando o céu e a terra. Deus cria todas as coisas e Ele fala para a terra: gere vida. Deus definindo o habitat. Se você tira uma planta da terra, ela certamente morre, não dura muito tempo. Ali percebemos que o habitat da árvore, da planta, é a terra. Aí Deus ordena o mar para que gere vida. E vemos Deus definindo habitats também nesse ambiente, que é os peixes, todos os seres que estão debaixo d'água. Se tirar o peixe da água, ele certamente vai morrer. Ele não vai sobreviver muito tempo, porque o habitat dele é a água. Mas Deus, quando decide criar o ser humano, o homem e a mulher, Ele diz: façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus definindo novamente o habitat de nós, homem e mulher. O habitat de nós é Jesus Cristo. Então, quando nós nos afastamos de Jesus, certamente vamos morrer, porque o nosso habitat é Jesus. Aleluia. Irmãos, às vezes é difícil, temos lutas, temos aflições. Jesus mesmo nos preparou para isso. Teremos aflições no mundo, aflições, angústias. Estaremos sobrecarregados às vezes, cansados demais. Mas Ele mesmo fala também: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou te aliviar. Quando Jesus ele volta da cruz, Ele ressuscita ao terceiro dia. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, a primeira coisa que Ele fala para os seus discípulos:
eu recebi de Deus todo o poder no céu e na terra. Lá no versículo 20 ele vai dizer e vai lembrar para a gente: estarei com você todos os dias até o fim dos tempos. Então não temas, porque Jesus ele está contigo, ele está na sua vida. A primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar a Ele como nosso Salvador, é se entregar para Ele de forma genuína, fazer o nosso sacrifício para que Ele entre em nossa vida e domine a nossa vida, porque as nossas vontades não levam a lugar nenhum, somente a vontade de Deus que nos faz prevalecer. Aleluia, glórias a Deus. Se hoje você já fez essa decisão, já aceitou a Jesus, você já deu o grande passo da sua vida, agora basta você permanecer na casa de Deus, esperar que Ele vai mandar do céu o Espírito Santo na sua vida, e logo logo você estará revestido de toda a armadura que vem de Deus, e vai poder fazer esse ide, esse pregar do Evangelho, impor as mãos, curar, fazer milagres, assim como Jesus também fez. Aleluia, glórias a Deus. Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Deus tem muitas coisas boas, mas muitas das vezes nós mesmos abortamos isso na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho. Porque sempre quando vamos fazer algo que não está certo, pode ter certeza, algo começa a bater na sua cabeça, você começa a ficar ofegante, o coração começa a bater mais rápido, porque você certamente sabe que aquilo está errado. Mas quando você espera a bênção de Deus, o Espírito Santo te guiar, certamente todas as coisas que você vai fazer vai dar certo, vai prosperar, vai ter futuro, porque aquilo que Deus tem para nós nessa noite é que você esteja bem na sua vida, tenha o melhor desta terra. É isso que Deus quer para a nossa vida. E aquilo que nós precisamos fazer, a única coisa que nós precisamos fazer é obedecer. A única coisa que nós precisamos fazer é permanecer. Eu vou falar de novo. A única coisa que nós precisamos obedecer é aquilo que Jesus ordenou. E não muda. Aquilo que Jesus falou nesse tempo não muda também. É para hoje também. Às vezes a gente acha que a Bíblia ela foi escrita não sei quantos mil anos atrás, não sei quantos anos atrás, mas ela não muda. A palavra de Deus ela se renova todos os dias. Ela está aqui para nos ensinar, nos conduzir ao caminho da verdade. E precisamos obedecer a palavra de Deus. É difícil. Ninguém falou que seria fácil. Mas se a gente olhar, parar para pensar, quando não tínhamos Jesus na nossa vida, não estava difícil também? Estava difícil, da mesma forma. O que muda? O que muda é que hoje eu, você, nós todos aqui temos a certeza de que quando chegar o dia que Jesus vir buscar a sua igreja, vamos ouvir Deus falando: entre, porque você é bendito de meu Pai. Aleluia, glórias a Deus. Entre, porque você foi chamado e não recusou a minha ordem. Porque eu estava com fome e deste de me comer. Porque eu estava nu e me deu o que vestir. É isso que precisamos fazer. Precisamos obedecer aquilo que Jesus deixou como ordem na nossa vida. Fique em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Que essa mensagem nesta noite venha nos fortalecer, venha trazer tanta esperança na nossa vida, como um ensinamento daquilo que nós precisamos primeiramente fazer em nossa vida, para que depois tenhamos a graça de Deus, o Espírito Santo, para nós continuarmos a nossa caminhada. Os irmãos podem se colocar de pé.